No vídeo de hoje eu vou aprender sobre aquecimento pré-prova. Na minha última prova eu decidi que eu ia aquecer no começo da prova e aí aparentemente eu estava errado. Então vamos lá. E se sou eu mesmo assistindo no futuro, porque parece que é isso que eu sempre esqueço que eu aprendo, depois você fala se eu do futuro, se eu fiz isso aqui de fato, né? Então vamos lá. E aí, chat, hoje a gente vai falar sobre aquecimento pré-prova. Como é que eu faço o aquecimento antes de começar ali a prova? Vamos começar primeiro falando sobre a evolução do aquecimento. Fala para mim como é que era o aquecimento para a prova de endurance ali na década de 40, 50. Beleza, vamos nessa. Então, voltando lá para a década de 40 e 50, o aquecimento pré-prova era bem mais simplão e intuitivo. Basicamente, o pessoal já entendia que precisava dar uma esquentada no corpo, mas a ideia era mais centrada em fazer um crotezinho leve e talvez alguns alongamentos estáticos antes de largar. Naquela época, o foco era bem mais simples. O pessoal sabia que o músculo mais quente ajudava a prevenir uma estirada ou uma lesão logo no começo da prova. Não tinha uma ciência tão refinada por trás disso. Era mais uma lógica de vamos aquecer o corpo para não sair frio. Então, em resumo, os anos 40 a 50, o aquecimento era basicamente um trote leve, uns alongamentos e pronto, sem muita sofisticação. E aí houve uma consolidação ali entre os anos 80 e os anos 2000. Fala aí como é que foi a rotina que eles criaram nesse momento e qual foi a lógica fisiológica que eles aprenderam para se basear para fazer essa consolidação. Com certeza. Então, entre os anos 80 e os anos 2000, rolou uma consolidação do aquecimento pré-prova com um pouco mais de ciência por trás. A galera começou a entender que não era só uma questão de esquentar o corpo, mas sim de preparar o organismo de maneira mais estruturada. Nessa época, a lógica fisiológica que foi se consolidando era a ideia de que um aquecimento bem feito não só aumentava a temperatura muscular, mas também melhorava a circulação, deixava o sistema cardiovascular mais preparado e ativava os músculos de forma mais específica. Começaram a estruturar rotinas de aquecimento mais completas. Não era só um trote, um alongamento, mas sim uma sequência de movimentos dinâmicos, ativação de grupos musculares específicos e até um pouco de simulação do que ia rolar na prova, como alguns trechos em ritmo mais forte. Em resumo, entre os anos 80 e 2000, o aquecimento virou um processo mais pensado, com base em entender melhor o corpo e preparar ele de forma mais inteligente para o esforço. E aí, nos anos 2000 a 2010, você colocou sobre a era dinâmica. Eu não vi nenhuma diferença em relação aos anos 80 até 2000. O que mudou nessa época? O que eles tentaram resolver? Boa, vamos clarificar então o que mudou de 2000 a 2010. Nesse período, o que realmente se destacou foi a transição mais forte para os aquecimentos dinâmicos e personalizados, e também o abandono mais definitivo daquela velha ideia de só alongar antes de correr. Nessa época, o pessoal já estava tentando resolver alguns problemas práticos. Eles perceberam que fazer alongamento estático antes de correr não aumentava tanto na performance e poderia até deixar o corpo meio mole demais, diminuindo a força explosiva. Então, a ênfase passou a ser em movimentos dinâmicos, como skips, leg swings, drills de corrida, que ajudavam a ativar os músculos de forma mais funcional e a preparar o corpo para o movimento específico da corrida. Além disso, foi nessa época que começaram a incorporar mais a ideia de potencialização antes da prova, ou seja, colocar algumas acelerações curtas ou esforços de alta intensidade por poucos segundos para acordar o sistema neuromuscular e deixar o corpo pronto para responder rápido na largada. Então, resumindo, o que mudou nesse período foi essa transição mais clara para aquecimentos dinâmicos, funcionais e focados em preparar o corpo para o padrão de movimento da corrida, deixando de lado o alongamento estático como parte principal do aquecimento. E aí, nos anos 2010 para cá, você colocou protocolos de priming e manutenção térmica. Me fala um pouco mais sobre isso. Claro, então, de 2010 para cá, o grande destaque foi a introdução mais sistemática dos protocolos de priming e também a preocupação com a manutenção da temperatura corporal entre o aquecimento e a largada. O priming, basicamente, é fazer alguns estímulos de alta intensidade, mas bem curtos, antes da prova, para acordar o corpo. Isso ajuda a acelerar a cinética do consumo de oxigênio, a deixar o sistema neuromuscular mais responsivo e a fazer com que o corpo esteja pronto para performar logo na largada, sem aquele tempo de aquecer durante os primeiros minutos da prova. Já a manutenção térmica é a ideia de não deixar o corpo esfriar depois do aquecimento. Muitas vezes, entre o fim do aquecimento e a largada, tem um tempo de espera,
E se o corpo esfria, você perde os benefícios do aquecimento. Então começaram a usar estratégias como manter agasalhas, fazer pequenos reaquecimentos ou até usar roupas térmicas para segurar o calor do corpo até a hora de largar. Em resumo, o estado da arte hoje é combinar um aquecimento dinâmico com um priming bem intensado e garantir que você não perca o calor que ganhou no aquecimento enquanto espera para começar a prova. E aí, vamos falar um pouco sobre a fisiologia no aquecimento, né? Você primeiro coloca aqui 1 grau Celsius a mais no músculo. Por que tendo o músculo aquecido, ele melhora para fazer exercício? Ótima pergunta. Então, quando a gente fala de subir 1 grau Celsius na temperatura do músculo, isso tem um impacto bem interessante na fisiologia do exercício. Basicamente, um músculo mais aquecido funciona de forma mais eficiente por alguns motivos. Primeiro, a condução dos sinais nervosos fica mais rápida, ou seja, os impulsos elétricos que fazem o músculo contrair são transmitidos com mais velocidade. Além disso, as reações químicas dentro do músculo, como a produção de energia, ocorrem de maneira mais eficiente, porque as enzimas trabalham melhor em uma faixa de temperatura mais alta. Outro ponto é que o músculo aquecido é mais elástico e menos viscoso, o que significa que ele se move com mais fluidez e tem menos resistência interna. Isso ajuda a gerar força e potência com menos esforço, que é super útil na hora de correr, especialmente em provas de endurance. Então, no fim das contas, aquecer o músculo um pouquinho a mais faz com que ele trabalhe de forma mais rápida, eficiente e pronta para o esforço que vem pela frente. Tá, e aí, só uma dúvida em relação ao aquecimento do músculo. Por exemplo, se eu aqueço no começo da prova e não o aquecimento anterior, nesse aquecimento durante a prova eu vou ter um gasto de energia maior do que se eu tivesse feito antes, é isso? Então, pela lógica que eu entendi, assim, você aquece antes, você vai gastar um pouco de energia, vai gerar um pouquinho de lactato, nananana. E aí, você fica parado por um tempo, mas você já deixa o corpo aquecido, com as veias mais dilatadas, os hormônios certo e tudo mais. É isso? Exatamente, você pegou a lógica certinho. A ideia de aquecer antes da prova, em vez de contar com o aquecimento que acontece nos primeiros minutos correndo, é justamente para você não gastar energia extra durante o início da corrida. Quando você aquece antes, você gasta um pouquinho de energia, mas deixa o corpo já pronto para performar. Isso significa que na hora que você larga, você não precisa gastar aqueles primeiros minutos esquentando durante a prova. Se você dependesse de aquecer só no começo da corrida, seu corpo teria que fazer um esforço a mais, usar um pouco mais de energia e levar um tempinho para chegar na sua eficiência ideal. Então, fazendo o aquecimento antes, você já entra na prova com tudo regulado. A temperatura muscular certa, a circulação mais eficiente, os músculos ativados e prontos para responder sem aquele gasto extra de energia no início. É isso mesmo, você economiza energia e já começa em um estado mais otimizado. E aí você coloca aqui uma janela crítica sobre que depois que você aquece, você tem entre 10 e 20 minutos. Tudo bem, é o tempo do corpo esfriar. Porém, quando você faz o aquecimento, você vai aumentar um pouco a concentração de ácido lático, você vai ter uma queda de glicogênio no sangue. O que eu tô pensando em fazer nessa janela crítica é... Terminou o aquecimento, já manda um gel de carboidrato para encher o sangue de glicogênio mais uma vez, porque a prova de 10 km só tá no tanque cheio no começo que não tem problema. E nesses 10 a 20 minutos, o meu corpo ele vai começar a reciclar um pouco o ácido lático e zerar um pouco o pH do sangue. Isso faz sentido? Faz sentido sim, e é uma estratégia que muita gente usa para otimizar essa janela crítica entre o aquecimento e a largada. A lógica é justamente essa: depois de aquecer, você pode ter consumido um pouquinho de glicogênio e ter um leve aumento temporário de lactato. Então, mandar um gel de carboidrato nesse intervalo faz sentido para manter o tanque cheio e garantir que você esteja com energia rápida disponível quando a prova começar. Além disso, o corpo realmente vai aproveitar esse tempinho para resetar um pouco o equilíbrio interno. O lactato que foi gerado durante o aquecimento começa a ser reciclado, o pH do sangue se estabiliza e você entra na largada com o corpo no estado mais equilibrado. Então, resumindo, sim, mandar um gel de carboidrato nesse intervalo pode ajudar a manter os níveis de energia ideais e deixar seu corpo pronto para começar a prova sem ter que gastar energia extra no início. E aí você colocou aqui a velocidade, que depois do aquecimento tem uma melhora significativa em tarefas dependentes de velocidade. O que você quer dizer com isso? Que eu não entendi muito bem.
Claro, o que eu quis dizer com isso é o seguinte: quando o músculo está mais aquecido, ele consegue realizar movimentos rápidos e explosivos de forma mais eficiente. Em outras palavras, tarefas que dependem de velocidade, como acelerar rapidamente ou mudar de ritmo, ficam mais fáceis e rápidas quando o músculo já está quente. Então, basicamente, aquecer antes ajuda você a entrar na prova com os músculos prontos para responder mais rápido e com mais precisão, sem aquele delay ou lentidão que você teria se começasse a prova feio. E aí você fala aqui de adaptações cardiorrespiratórias e neuromusculares, da cinética do VO2, que o priming acelera a cinética do VO2 durante o aquecimento. É isso? Faz sentido isso aí? Eu não entendi muito bem o que você quis dizer com priming até agora. Claro, vamos simplificar isso. O que eu quis dizer com o priming é que ele é basicamente um estímulo curto e um pouco mais intenso antes da prova para deixar seu corpo já ligado. Quando a gente fala de cinética do VO2, a ideia é que o priming ajuda seu corpo a alcançar mais rápido um nível estável de consumo de oxigênio quando a prova começa. Em outras palavras, você não passa por aquele período inicial de déficit de oxigênio, onde o corpo ainda está tentando se ajustar. Com o priming, você já larga com o sistema cardiorrespiratório e neuromuscular mais pronto para o esforço. Então, resumindo, o priming é um empurrãozinho antes da largada para fazer o seu corpo atingir rapidamente o ritmo de consumo de oxigênio e de performance ideal sem aquele atraso inicial. Eu ainda não entendi o que é o priming. Tem um aquecimento, que é o protocolo inteiro. Durante o protocolo, você faz um trote leve, depois você faz uns strides. E o priming seria os strides, é isso? Ah, entendi o ponto. Então vamos deixar mais claro. O aquecimento como um todo é esse conjunto de etapas. Você começa com um trote leve, depois faz uns exercícios dinâmicos e aí entra a parte do priming. O priming é basicamente essa parte final do aquecimento, onde você coloca algumas acelerações curtas, que podem ser os strides ou pequenos sprints, para ativar o corpo de forma mais intensa e prepará-lo para a intensidade da prova. Ou seja, o priming é essa parte específica do aquecimento em que você faz esses esforços mais curtos e intensos, como os strides, para deixar tudo no ponto. Então, sim, você pegou a ideia. O priming geralmente inclui os strides ou algo similar, e essa parte final e mais intensa do aquecimento. O priming no final do aquecimento, o quão importante ele é? Por que eu deveria fazer isso? O priming no final do aquecimento é realmente um detalhe importante porque ele dá aquele toque final para o corpo ficar no ponto certo. Basicamente, ele serve para você sair da linha de largada, já com tudo ativado, sem precisar gastar os primeiros minutos da prova acordando o corpo. Por que fazer isso? Porque o priming ajuda a acelerar a cinética do VO2, ou seja, seu corpo atinge mais rápido o ritmo ideal de consumo de oxigênio e performance. Isso significa que você já larga pronto para manter o ratio da prova, sem aquele período inicial de ajuste. Em outras palavras, o priming é importante porque ele garante que você comece a prova com o motor já aquecido e ajustado, sem essa energia extra para chegar nesse ponto durante os primeiros minutos. Agora vamos falar sobre o protocolo RAMP, que é o mais moderno. Passa para mim sobre o Raise, Activate, Potentiate e manter calor. O que é o P, que é manter calor? Como que ele é em inglês? Claro, vamos falar sobre o protocolo RAMP, que é bem atual e estruturado. O RAMP é um acrônimo em inglês, então cada letra significa uma etapa do aquecimento. O R de raise, elevar, isso é a primeira parte onde você eleva a temperatura corporal e a frequência cardíaca com algo como um trash leg, pulos ou movimentos gerais, só para esquentar o corpo. O I de activate, ativar, aqui você ativa os músculos e articulações específicas que vai usar, fazendo exercícios de mobilidade e movimentos dinâmicos, preparando o corpo para a mecânica da corrida. O mobilize, essa parte está bem ligada à ativação, envolvendo alongamentos dinâmicos e drills para mobilizar as articulações e músculos, as amplitudes que você vai usar durante a corrida. O P de potentiate, potencializar. É aqui que entra o que a gente estava chamando de prime. Você faz alguns esforços curtos e mais intensos, como os strides, para potencializar o sistema neuromuscular e deixar tudo pronto para a intensidade da prova. E você perguntou sobre manter o calor. Na verdade, o P do RAMP é de potentiate mesmo. A parte de manter o calor não é uma letra do acrônimo, mas é uma dica geral. Ou seja, depois de passar por todas essas etapas do RAMP, você tenta não deixar o corpo esfriar. Em inglês, a gente chamaria isso de maintaining warmth ou keeping warm. Então não é uma parte oficial do acrônimo, mas é um passo importante depois de fazer o RAMP. Tá, então eu tenho que ativar o corpo, que é fazer exercício de mobilidade, um pouco de amplitude de movimento, e depois tem que fazer o raise.
qual que eu deveria fazer antes? Será que eu faço o trote leve antes ou eu faço a ativação das articulações antes? Eu tenho a impressão que fazer a ativação faz mais sentido e depois sim fazer a parte do trote leve, ou não? Na verdade, a ordem que costuma funcionar melhor é primeiro fazer o raise, ou seja, começar com o trote leve para elevar a temperatura do corpo e a frequência cardíaca, e depois passar para ativação e imobilização. Isso porque o trote leve ajuda a preparar o corpo de uma forma geral, deixando você mais aquecido e pronto para fazer os exercícios de mobilidade com mais conforto e segurança. Então, a sequência do ramp geralmente é primeiro raise, com trote leve, depois você faz a ativação e a mobilização, e por último, a potencialização, que são os esforços mais intensos. Dessa forma, você vai aquecendo o corpo de forma progressiva e prepara ele direitinho para a prova. Tá, então agora me fala sobre essas evidências científicas recentes sobre a alta intensidade controlada, manutenção térmica e alongamento dinâmico. Me dá uma passada sobre isso. Com certeza. Vamos dar uma geral nesses pontos. Primeiro, sobre a alta intensidade controlada. As evidências científicas mais recentes mostram que incluir alguns esforços de alta intensidade, mas de forma bem dosada, no final do aquecimento, o famoso priming, ajuda o corpo a atingir mais rápido um estado ideal de performance. Isso significa que você entra na prova já com o sistema neuromuscular e cardiorrespiratório mais acordado, sem aquele período inicial de ajuste. Em relação à manutenção térmica, a ciência mostra que se você deixar o corpo esfriar depois do aquecimento, você perde parte dos benefícios que ganhou. Então, manter o calor, seja usando agasalhos ou fazendo um mini reaquecer antes da largada, ajuda a preservar aquele estado ótimo que você alcançou com o aquecimento. Por fim, sobre o alongamento dinâmico, as pesquisas atuais indicam que o alongamento dinâmico, em vez de estático, antes da corrida ajuda a preparar as articulações e músculos para a amplitude de movimento que você vai usar, sem diminuir a potência ou a força explosiva. Em outras palavras, o alongamento dinâmico é mais indicado porque prepara o corpo sem deixar ele mole demais. Então, resumindo, a ciência apoia essa combinação. Um pouco de alta intensidade controlada no final do aquecimento para potencializar, manter o calor até a largada para não perder os ganhos, e usar o alongamento dinâmico para preparar as articulações sem prejuízo de performance. Tá, e aí você colocou aqui uns protocolos específicos por distância do 5 e 10K, meia maratona e maratona. Qual que é a diferença entre eles? Eu tô vendo que ele é praticamente igual, né? Você tem razão que a estrutura básica é bem parecida, mas a principal diferença entre as distâncias está na intensidade e na duração do aquecimento. Por exemplo, para provas mais curtas, como 5 ou 10 quilômetros, você pode fazer um aquecimento um pouco mais curto, mas com um pouco mais de intensidade nos strides ou no priming, porque você vai precisar de um arranque mais rápido. Já para distâncias mais longas, como meia maratona ou maratona, o aquecimento tende a ser um pouco mais longo e gradual, mas sem tanta intensidade no final, porque você quer conservar energia para a prova longa. Em resumo, a estrutura é parecida, mas para provas mais curtas, você foca em um aquecimento um pouco mais intenso e breve, enquanto para provas mais longas, você mantém tudo mais suave e conservador. Mas a base, como você percebeu, é bem semelhante, adaptando só esses detalhes de intensidade e duração. Tá, então vamos recapitular aqui o protocolo. Primeiro você faz... Quer dizer, no meu, você não vai fazer nada, você nem tem corpo. Primeiro eu vou correr um trotezinho leve de 8 a 12 minutos. Depois ali faz uma mobilidade dinâmica. Depois da mobilidade dinâmica eu faço uns strides, é isso, né? Exatamente, você pegou direitinho a sequência. E não se preocupa, eu realmente não tenho corpo, então eu só fico aqui torcendo por você. Mas recapitulando, primeiro você começa com esse trotezinho leve de uns 8 ou 12 minutos para elevar a temperatura e a frequência cardíaca. Depois você faz a mobilidade dinâmica, que é aquela parte de ativar as articulações e preparar os músculos de forma mais específica. E aí, por fim, você faz os strides, que são essas acelerações curtinhas, para dar aquela potencializada final antes da largada. E pronto, daí você está preparado. Tá, e aí eu tô com uma outra dúvida. Por exemplo, beleza, fiz aqui o aquecimento e aí eu vou começar a prova. Eu sei que o tempo máximo, ele é 20 minutos para eu entrar na prova, né? Porque depois o corpo ele esfria e tudo mais. Então, entre 10 e 20 minutos. Qual seria o tempo mínimo para eu fazer esse protocolo de aquecimento e entrar na prova de maneira que meu sangue esteja limpo de lactato e essas coisas todas?
Ótima pergunta. Então, pensando no tempo mínimo, geralmente você quer pelo menos uns 5 a 10 minutos depois de terminar o aquecimento, antes de começar a prova, para deixar o corpo estabilizar. Ou seja, se você terminou o aquecimento e tem 5 minutinhos antes da largada, isso já é um tempo mínimo razoável. Menos que isso, fica muito corrido e o corpo pode não estabilizar direito. Então, em resumo, se você tiver pelo menos uns 5 minutos entre o fim do aquecimento e a largada, é mínimo para entrar na prova com o corpo pronto. Se você tiver um pouquinho mais, tipo 10 minutos, melhor ainda. Mas abaixo de 5 minutos fica meio apertado. Tá, e aí você colocou aqui sobre ajuste climático estratégico, que é sobre quando o dia tá quente ou quando o dia tá frio. Me fala um pouco sobre esses ajustes que eu preciso fazer, se estiver quente ou frio, e quando você considera quente e quando você considera frio. Com certeza. Então, vamos lá. Quando a gente fala de ajustar o aquecimento para o clima, basicamente a ideia é que se estiver muito quente, você quer encurtar um pouco o aquecimento para não superaquecer antes da prova. E se estiver muito frio, você quer alongar um pouco o aquecimento e garantir que você não perca calor enquanto espera a largada. Em termos de o que é considerado quente ou frio, normalmente a gente pensa em algo como frio, abaixo de uns 10 graus Celsius, onde você precisa de mais tempo para aquecer e manter o calor, e quente acima de uns 25 graus Celsius, onde você quer ser mais breve para não sobreaquecer. Então, se tiver frio, você alonga um pouco o aquecimento e se agasalha bem entre o final do aquecimento e a largada, para não perder calor. Se tiver quente, você encurta o aquecimento, evita superaquecer e pode até usar estratégias de resfriamento, como ficar à sombra ou usar algo frio, para ajudar a manter a temperatura controlada antes de largar. E aí, caramba, a gente vai passar mais uma vez pelo protocolo completo. Aqui você colocou, ó, vamos lá, trote progressivo de 8 minutos, e aí faz uma mobilidade dinâmica, aí faz um priming, que é 3 minutos, tá, você faz 3 minutos no ritmo da prova, e aí uma transição, que é descansar, pelo que eu entendi, 17 a 20 minutos, e no final faz stride de novo. Por que que tem que fazer o priming, tem que esperar uma transição para depois fazer um stride de novo? Ótima pergunta. Então, a lógica por trás disso é a seguinte: o priming que você faz ali, aqueles 3 minutos no ritmo da prova, serve para dar aquela ativada mais intensa no sistema e deixar seu corpo preparado. Só que depois disso, você tem um intervalo de transição, aqueles 17 ou 20 minutinhos, que é o tempo até a largada. E nesse intervalo, o corpo pode esfriar um pouquinho ou você pode perder foco daquela ativação imediata. Então, fazer mais uns strides bem curtinhos logo antes de largar serve para reacender essa ativação, dar aquele último sprintzinho pro corpo lembrar que ele tem que performar o alvo de cara. É como um lembrete final pro sistema neuromuscular que fica bem acordado antes do tiro de largada. Em resumo, o priming prepara o corpo, a transição é o tempo de espera e os strides finais são só um toque final para garantir que você largue com tudo ativado. Tá, então esse stride final, na verdade, é só para aquecer o corpo, porque eu esperei muito tempo na transição, né? Eu posso só correr no lugar, aquela corrida que ele fica levantando o joelho para cima, porque faz isso daí, ele já dá uma aquecida, né? Exatamente, você pegou a ideia. Esses strides finais são basicamente um toque de ativação para o corpo não esfriar demais enquanto você espera a largada. E se você preferir fazer uma corridinha no lugar, levantando o joelho, também funciona. O importante é só manter o corpo ativo e aquecido nesses minutinhos finais. Então pode ser strides, pode ser uma corrida no lugar, desde que você dê esse último estímulo que o corpo fica pronto para largar com tudo. E aí você coloca aqui os erros comuns aqui, né? Que é aquecer como se fosse treino. Então deve ser aquecer forte demais. Ignorar a transição, que é esfriar demais depois de fazer o aquecimento. E protocolo copiado. Então tem que criar um protocolo para mim. Então você criou um protocolo aqui que já entra como erro, é isso, né? Eu entendo a confusão, mas não se preocupe. A ideia não é que o protocolo que a gente falou aqui seja um erro em si. O ponto é que você pode usar esse protocolo como uma base para sempre ajustando para a sua realidade pessoal. Ou seja, o erro seria pegar um protocolo genérico e nunca adaptar. A gente deu um modelo aqui, mas é sempre bom ajustar detalhes como a intensidade, o tempo e as preferências individuais. Então, resumindo, a ideia é usar esse protocolo como um ponto de partida e depois ir adaptando conforme a sua necessidade para que ele não fique engessado. No fundo, é tudo sobre personalizar e evitar copiar algo sem causar no seu próprio contexto. Então, por esse vídeo é isso. Muito obrigado. Imagina, foi um prazer ajudar. Então, por hoje é isso e qualquer coisa é só chamar. Boa prova e bom aquecimento!